Olá, amigo reparador, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula. Meu nome é João Carlos, especialista técnico da DNK Automotive. Vamos começar hoje a falar sobre o grafeno, um condensador de metais revolucionário que traz para o presente a tecnologia do futuro, a molécula de grafeno. Mas e você? Conhece o grafeno? Esse produto com uma tecnologia tão incrível? O grafeno, princípio ativo do nosso condicionador de metais, é uma substância conhecida pela humanidade há mais de 150 anos, mas que só virou realidade alguns anos atrás. Sua composição, estrutura e características já eram teorizadas desde a década de 20, mas foi só em 1962 que recebeu o nome que conhecemos hoje, grafeno. Embora a teoria sobre as características do grafeno tenha sido bastante discutida no passado, nunca havia se conseguido produzir o material, e por muito tempo, cientistas acreditavam que essa substância jamais sairia do papel. Mesmo sem ser possível produzir a substância, os cientistas já sabiam que ela teria propriedades incríveis, com aplicação desde a área da saúde até na indústria, com sua importante habilidade de lubrificar. Foi apenas em 2004 que dois cientistas conseguiram obter pela primeira vez o grafeno, utilizando, pasme, fita adesiva e um bloco de grafite. Com esses dois materiais simples encontrados no nosso dia a dia, os pesquisadores conseguiram realizar o que até então era ficção científica, produzir grafeno. Essa incrível descoberta rendeu para os dois pesquisadores, André e Constantin, o Prêmio Nobel de Física, em 2010, pela sua relevância no avanço da tecnologia. Mas o que é o grafeno? De onde ele vem e como ele é obtido? Esse é o tema da nossa primeira videoaula. A molécula de grafeno é constituída apenas por átomos de carbono, assim como acontece com o diamante e o grafite, que é a matéria-prima principal para a produção do grafeno. Os átomos são os blocos fundamentais do universo. Tudo que existe é feito por um ou mais átomos em infinitas combinações. Podemos pensar neles como se fossem peças de Lego incrivelmente pequenas, que podemos montar e criar diversas estruturas maiores. É da combinação dos átomos que surgem as moléculas. É a união das moléculas que dá forma a tudo que conhecemos. A diferença entre os três materiais constituídos da mesma substância, o diamante, o grafite e o grafeno, está na forma como os átomos do carbono, nossas peças de Lego, se organizam no espaço e acaba resultando em propriedades bem distintas. No diamante, esses átomos se organizam numa estrutura em formato de pirâmide, o que lhe confere alta resistência, dureza e transparência. Essas propriedades são excelentes para aplicação na indústria, por exemplo, como abrasivo, já que são poucas as substâncias no mundo capazes de riscar o diamante. Também temos o seu uso como joia, devido à beleza das peças após um tratamento específico. Já o grafite, sabemos hoje que é a união de milhares e milhares de camadas de grafeno. Isso mesmo, o grafite que está em nosso lápis do dia a dia é nada mais, nada menos que a combinação de uma enorme quantidade de folhas de grafeno, que, por sua vez, é a combinação de milhares de moléculas de grafeno, cada uma sendo constituída por 6 átomos de carbono, ligados entre si no anel em formato de hexágono. É importante lembrarmos que aqui estamos falando de objetos extremamente pequenos, com poucos nanômetros de tamanho. Um nanômetro é igual a 1 metro dividido por 1 bilhão. Isso é tão pequeno que um fio de cabelo tem espessura média de 70 mil nanômetros. Nesse ambiente nanoscópico, as características do grafite e do diamante acabam se mesclando, e dessa combinação surge o nosso inovador condicionador de metais, grafeno, com suas propriedades incríveis. Desde a sua descoberta em 2004 por André e Constantin, utilizando a fita adesiva e o bloco de grafite, inúmeros métodos de obtenção do grafeno foram desenvolvidos. Atualmente, é possível adquirir a molécula em diversas condições, desde o produto em pó e totalmente seco, até ele em conjunto com solventes, conforme a aplicação demanda. A estrutura de grafeno é única e possui apenas um átomo de altura, fazendo dele o primeiro material bidimensional criado pelo homem. Esse material é chamado bidimensional, pois com apenas um átomo de altura, as moléculas de grafeno possuem somente largura e comprimento, sem apresentar uma altura matematicamente considerável. Lembra de quão pequenos são os átomos? Na escala dos nanômetros. Podemos imaginar o grafeno como uma folha de papel tão fina que, ao olharmos de lado, ela desapareceria. Essa camada de grafeno é tão fina que em 0,7 milímetros de grafite existem aproximadamente 3 milhões de camadas de grafeno. Essas camadas são feitas com a combinação de milhares de estruturas menores, que tem formato de hexágono. O resultado final dessas camadas é uma estrutura que lembra muito um favo de mel. Cada molécula de grafeno possui 6 átomos de carbono, ligados entre si por ligações extremamente fortes.
A força das ligações entre os átomos é infinitamente maior em comparação com a força das ligações entre as camadas. Essa configuração permite que essas camadas deslizem facilmente umas sobre as outras e nos mostra por que o grafite, e como veremos na sequência o grafeno, tem propriedades lubrificantes tão incríveis. A espessura de grafeno é tão pequena que favorece nossa aplicação, já que é possível revestir e proteger os componentes sem alterar o dimensional dessas peças e manter as tolerâncias do projeto. E aqui chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Vamos recapitular rapidamente o que vimos até aqui. Conhecemos a origem e a história da molécula grafeno. Percebemos sua importância na evolução tecnológica. Analisamos a composição da molécula e sua estrutura. E por fim, descobrimos que o grafeno é um material bidimensional e tudo que essa característica única traz com ela. Além da espessura impressionante, grafeno possui muitas outras propriedades incríveis, que vamos continuar descobrindo nas próximas aulas, sobre as aplicações e os benefícios de grafeno. Não perca o próximo vídeo e até lá!